Mais uma história absurda que eu queria ouvir vocês rapidamente, porque tem muitas pautas ainda. Sabem o perfil do Joaquim Teixeira? Muita gente segue o Joaquim Teixeira no Twitter e é um perfil cômico, né? Coloca aí. Multa e autocensura compõem acordo, isso na Gazeta do Povo, para humorista conservador evitar processo por piada. O cara tava, olha isso, ele tá pagando multa agora, ele fez uma transação com o Ministério Público, que é termo de ajustamento de conduta, né? Você coloca lá como se você fosse culpado por algum ato ilícito. É um perfil fictício, o Joaquim Teixeira não existe. E ele só faz piada no Twitter. Só que isso daí é epítome daquela ideia de censura que a gente está falando. A gente está vendo a censura nascer no Brasil e se consolidar. Se o perfil de piada que faz troça no Twitter e nas redes sociais está pagando multa para o Ministério Público, aí entra naquilo que a gente falou, né? Então qualquer um pode sofrer isso. Bom, primeira coisa é que se você não tem o humor, significa que você se leva muito a sério, você se sente muito importante. Quem tem esse tipo de característica geralmente são pessoas instáveis. Gente, pessoas normais são pessoas estáveis e que têm a capacidade de rir dos absurdos e principalmente rir de si mesmo. E isso inclui as próprias mazelas, assim, rir das próprias desgraças. Isso é um sinal de estabilidade. Isso é um sinal de normalidade. O que a gente vê são figuras que ascendem ao poder e que beiram a psicopatia. Eu não posso falar aqui que é um psicopata porque eu não sou psiquiatra, mas que beiram a psicopatia ou que pelo menos demonstram que são extremamente instáveis. São crianças mimadas com poder nas mãos, que acham, e que infelizmente estão podendo, fazer absolutamente tudo, inclusive brincar de Deus. A piada, ela tem como característica exagerar a realidade. Então, ela olha para a realidade e cria uma coisa esdrúxula, uma coisa absurda. E o humor está nisso, em ser uma coisa muito absurda e ser uma coisa muito esdrúxula. E aí todo mundo ri. Quando vivemos em um país em que o humor é perigoso, em que uma figura fictícia é perigosa, inclusive o Joaquim Teixeira, o perfil já foi acusado de fazer parte da milícia digital bolsonarista e ele mesmo fez piada com isso. Ele mesmo falava, pô, cortaram o meu Pix agora, não tô mais recebendo o Pix porque trocou o governo e tal. Ou seja, mostrando que é isso, a gente ri de nós mesmos. É um sinal de estabilidade. Então, a gente tem uma ditadura perseguindo abertamente o humor, porque esses caras se levam muito a sério. Eles acham realmente que eles são muito importantes e muito especiais e que eles defendem. O que me assusta é isso, é que eles acham que de fato eles defendem uma causa boa, uma causa positiva em prol do coletivo. Então eu tenho que deixar o Léo Lins não sair do município de São Paulo. Então eu tenho que censurar o Monark, que é um cara que fala ali um bando de ideias, às vezes ele dá até uma acertada, mas a maioria das vezes ideias que estão soltas, e aí eu tenho que censurar o Monark. Eu tenho que censurar um perfil fictício de humor do Twitter. O Twitter é a rede social das pessoas que não se levam a sério. Tá todo mundo ali só pela zoeira. Então eu tenho que censurar uma rede social do Twitter. É completamente absurdo. Nós aqui do programa, Marco, ilustramos muito bem o que é a tal da pluralidade, que a esquerda diz defender tanto. Eu tenho uma série de discordâncias com o Adrilles, por exemplo, e todos os dias nós estamos aqui. E se alguém começar a perseguir ostensivamente o Adrilles, a acusá-lo de crime de opinião, a acusá-lo de um crime intelectual, eu seria a primeira a defendê-lo por um motivo muito simples. Eu prezo pela liberdade do Adrilles falar, ainda que eu discorde substancialmente quando ele fala a respeito da Igreja Católica. Mas eu prefiro que ele fale. Eu prefiro que ele tenha a liberdade de falar. E quando o caldo entornar, eu prefiro me unir a ele, defender junto com ele. Bloco. Porque eu sei... Exato, é um pensamento de bloco. Inclusive, a direita tinha que aprender isso com a esquerda. Eu sei porque eu fui esquerdista. O pau não é pensamento come. de bloco, é ação em bloco. É ação. De pensamento. O pau Pensamento de comia. bloco é o que é da esquerda. É o princípio. Mas ainda O assim. princípio da liberdade. Mas Porque a direita simples tem assim. dissonâncias e discordâncias
discordâncias dentro dela. A esquerda não tem. Mas a não ser discordância de poder. Não, eles têm discordâncias de poder. teóricas, de marco teórico. Eles brigam. A esquerda mais ou briga menos. para tentar assumir que eles é que são a verdade. Por exemplo, você pega o feminismo. A base do marco teórico do feminismo é basicamente a mesma em todas as vertentes. As brigas que tem, a pluralidade que tem, vai quem no é mais sentido oprimido. de dizer que o dela é que é o feminismo verdadeiro e legítimo. Eu sou a Mas quando negra passa uma gorda, lei eu do sou a aborto, trans. por exemplo, Todas se unem. todas as vertentes se unem e vão ali. pontos É isso que a cruciais. gente precisa na Ou pra direita. atacar uma pessoa específica. Exato. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.